As contas em contabilidade são denominações contábeis que identificam e controlam os elementos contábeis de natureza semelhante. Isto é, conta é o nome representativo de um elemento patrimonial ou de uma variação patrimonial. Os dois tipos de contas que nós temos são as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas vão ser elementos necessários para a elaboração do balanço patrimonial. E as contas de resultado vão subsidiar a elaboração da demonstração do resultado do exercício, né? Eu posso ter a utilização de duas contas. Por exemplo, quando eu tenho o recebimento de um serviço à vista, o recebimento à vista de um serviço prestado, eu vou ter o ingresso desse recurso numa conta do ativo. Conta banco, é uma conta do ativo. Ativo está no balanço patrimonial. Então, essa conta banco, conta movimento, é uma conta do ativo, é uma conta patrimonial. E o recebimento, essa receita proveniente dessa prestação de serviços, é uma conta de resultado. Então, tem o elemento das duas contas, porém, uma conta patrimonial que vai elaborar o balanço patrimonial. E a de resultado vai subsidiar a elaboração da demonstração do resultado do exercício. Notas explicativas e demonstrações suplementares. As notas explicativas são importantes para complementar informações que estão contidas nas demonstrações financeiras. Então, por exemplo, eu tenho uma variação considerável em um balanço patrimonial de um exercício para o outro. A nota explicativa pode auxiliar a quem estiver se utilizando dessa demonstração a ter um esclarecimento maior. Por exemplo, eu posso ter lá no meu passivo circulante, em impostos a recolher, uma variação muito grande nessa conta. Isso pode ter sido em decorrência de uma autoinfração ocorrido dentro da entidade. Essa variação considerável de um exercício para o outro pode estar esclarecida numa nota explicativa para orientar o acionista, por exemplo, que estiver analisando esse balanço. E as demonstrações suplementares são os relatórios que podem vir anexos a essas demonstrações financeiras, como o relatório de atividades, esclarecendo, por exemplo, informações com relação à viabilidade econômica de lançamento de um novo produto, por exemplo. E quais são os usuários das demonstrações financeiras? Quem se utiliza dessas informações? Nós temos dois grupos de usuários, os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos seriam pessoas ligadas à entidade. Então, por exemplo, empregados, diretores, o conselho de administração, que vão se utilizar dessas informações para subsidiar a tomada de decisão. Hoje, nós temos sistemas que proporcionam extrair informações parametrizadas dessas demonstrações. Então, informações geradas pelo balanço patrimonial podem ser preparadas, por exemplo, para o conselho de administração numa linguagem que facilite a sua compreensão, né? Já os usuários externos são aqueles que se utilizam da forma de fora da organização. Investidores, um investidor que porventura tenha feito um investimento, adquirido uma ação desta entidade e queira oferir o desempenho dessa entidade. Um banco que vai se utilizar dessas demonstrações para conceder um empréstimo, por exemplo. Os credores que vão se utilizar dessa informação para saber se a empresa tem condições de honrar os seus compromissos. Um credor pode utilizar
essas demonstrações financeiras, por exemplo, para saber se aumenta o limite de crédito de determinado cliente. Fornecedores, clientes, né? Quem se utiliza, quem adquire o produto dessas entidades. Governo, né? Que se utiliza dessas informações, principalmente com relação à questão fiscal, para saber se a empresa está recolhendo os devidos impostos, né? E nós temos também os concorrentes, por que não? Os concorrentes podem se utilizar dessas demonstrações para verificar, fazer uma comparabilidade do seu desempenho. Então, determinada empresa de um segmento, ela se utiliza da análise de demonstração financeira do seu concorrente para saber se os seus indicadores operacionais estão compatíveis com essa empresa concorrente. Características qualitativas das demonstrações. As demonstrações financeiras têm que ter algumas características que deem fidedignidade às informações ali contidas. Por exemplo, as demonstrações financeiras têm que ser feitas de forma compreensiva, né? Tem que conter informações, né, que sejam pertinentes às necessidades de seus usuários. O usuário, dentro daquele grupo de usuários internos e externos, eles têm que conseguir extrair das demonstrações informações que sejam úteis para a sua tomada de decisão. Relevância. As informações têm que ser relevantes, né? Não adianta eu ter um demonstrativo financeiro, pegar esse demonstrativo e não conseguir extrair informações que me permitam tomar uma decisão, né? Então, e as demonstrações financeiras têm que ser elaboradas tempestivamente, no momento oportuno que determinado gestor queira se utilizar de determinada informação. Confiabilidade. As informações devem ser confiáveis, ou seja, estar livre de erros e devem representar adequadamente aquilo que se propõe a apresentar. Isto é, não adianta um gestor ter posse de uma demonstração financeira e ali ele não ter condições de tomar uma decisão porque não confia nas informações que ali estão contidas. Não tem certeza que tudo que evidencia a situação econômica e financeira da empresa está ali refletida naquela demonstração, né? A confiabilidade parte desde a questão anterior que nós vimos do registro contábil. Se o registro contábil não for feito no momento oportuno, com certeza a confiabilidade dessa demonstração não vai dar subsídios para o gestor. Prudência, né? As demonstrações devem ser, é um princípio da contabilidade também, é uma característica qualitativa da demonstração financeira, o princípio da prudência. Fala que na hora do registro, do lançamento, devemos ser prudentes, isso é, pessimistas se for um valor que vai interferir no ativo, e otimistas em relação ao valor que vai interferir no passivo. Então, por exemplo, uma ação trabalhista do qual a empresa, né, esteja sendo acionada. Então, uma ação trabalhista que pode ter um impacto, né, no passivo da empresa na ordem de 100 a 150 mil reais, o que nós vamos ter que fazer na hora de evidenciar esse registro? Pensar otimistamente. O registro vai ter que ser feito no montante de 150 mil reais. Eu estou tendo uma visão otimista que posso ter que desembolsar esse recurso. E isso vai refletir no meu patrimônio. Vamos pensar inversamente. Se a empresa tem uma ação, né, a seu favor contra uma empresa, uma outra empresa concorrente, e essa ação esteja, né, estipulada entre 80 e 100 mil reais, com relação ao registro dessa ação, eu devo ser pessimista. Isto é, pensar que posso receber o valor menor, 80 mil reais. Então, do ponto de vista do ativo, pessimista. Pensar, ser prudente, que o valor pode ser sempre menor. E do ponto de vista do passivo, ser otimista da perspectiva que o valor a ser desembolsado pode ser maior. Integridade, né? As informações constantes nas demonstrações contábeis e financeiras devem ser completas, dentro dos limites na materialidade do custo. Uma omissão pode tornar a informação falsa ou distorcida e, portanto, não confiável. Então, por exemplo, se
determinado encerramento do exercício, né? Ao elaborar as demonstrações financeiras, não foi feito o inventário físico da entidade. Não foi feita a apuração, a contagem e a apuração do inventário de uma entidade. Isso pode refletir no balanço patrimonial dessa entidade. Por quê? Porque os valores contidos no ativo não circulante, no ativo imobilizado, podem não transparecer a veracidade dos fatos. E isso com certeza vai interferir o quê? Na apuração do patrimônio líquido dessa entidade. Comparabilidade. Os usuários devem poder comparar as informações, isto é, fazer uma comparação horizontal dessas informações, comparar um exercício com os exercícios anteriores. Isso vai permitir que esse usuário identifique o desempenho dessa entidade. Por exemplo, o grau de endividamento está aumentando ou diminuindo? O grau de endividamento em relação a capital de terceiros aumentou ou diminuiu? A sua liquidez aumentou ou diminuiu? Essas informações vão ser importantes para auferir a performance da empresa. E a base legal das demonstrações contábeis? Qual é a lei que determina quais demonstrações financeiras e contábeis devem ser elaboradas? A Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou, revogou e introduziu dispositivos à Lei 6.404, de 1976. Então vejam, a lei que até então normatizava a elaboração das demonstrações financeiras e contábeis era uma lei de quase 30 anos atrás. Com a aprovação e implementação da 11.638 de 2007, foram alterados e criados novos dispositivos. Mas atenção, nós temos em vigor a Lei 6.404 e a Lei 11.638. As duas leis estão em vigência. Porém, a Lei 11.638 modificou alguns artigos. Qual o principal artigo relacionado às demonstrações financeiras e contábeis? O artigo 176, que determina quais demonstrações financeiras e contábeis devem ser elaboradas, né? Então, balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício. Essas três demonstrações já eram previstas pela Lei 6.404. Mas a demonstração da origem e aplicações de recursos, a DOAR. A DOAR, ela foi extinta com a aprovação da Lei 11.638, que aí instituiu a demonstração do fluxo de caixa em lugar da demonstração da origem de aplicações de recursos. E se a companhia for uma companhia aberta, nós temos também que elaborar a demonstração do valor adicionado. Então é interessante observar uma questão que comumente cai em concurso, né? Quais as demonstrações financeiras contábeis obrigatórias? Se a pergunta remeter à Lei 6.404, nós vamos ter o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e a demonstração da origem e aplicações de recursos. Quais as demonstrações obrigatórias pela 11.638? São essas: balanço patrimonial, demonstração dos lucros e prejuízos, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, em substituição à demonstração das origens e aplicações de recursos e, por fim, se for companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. Bom, espero ter explorado o tema demonstrações financeiras e nos veremos no próximo bloco. Bons estudos!